Então, com muita alegria, eu quero convidar o pastor aqui a assumir o púlpito para compartilhar verdades espirituais ao coração do povo de Deus. Pastor Nogueira, fique à vontade. Irmãos, eu agradeço essa oportunidade que é nos dada mais uma vez aqui de compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem posto em nosso coração. Agradeço muito a atitude dos irmãos que continuam orando em meu favor. Sempre estou encontrando os irmãos e eles dizem: olha, estamos orando por você. Muito obrigado, irmãos, por esta bênção de poder ser alvo das orações da igreja. Que Deus recompense a cada um. Quero informar aos irmãos que meu estado físico está estabilizado. A dificuldade que eu enfrento é com relação aos movimentos do corpo, sobretudo das pernas. O derrame que eu tive afetou esse lado do cérebro que comanda os movimentos. Mas o resto, graças a Deus, está tudo bem. O Dr. Samuel Brito fez uma bateria de exames de laboratório e outros recentemente, e nós estivemos lá na última oportunidade para ele ver o resultado dos exames e não havia realmente nada fora do lugar, nada de errado. Até ele entendendo a minha situação, nós brincamos juntos ali que eu podia morrer tranquilo, que estava tudo bem. Não apareceu nada nos exames, de modo que, graças a Deus, estamos contentes com isto. Mas, irmãos, hoje Deus tem posto no meu coração alguns pensamentos que me abençoam muito aqui no livro do profeta Ageu. É um dos 4 últimos livros do Velho Testamento. E eu gostaria de olhar com os irmãos aqui no livro de Ageu e destacar algumas verdades que Deus tem nos dado. Então, Ageu está no final do Velho Testamento. É um dos 4 livros do Velho, um dos 4 livros últimos do Velho Testamento. Tá bem, irmãos. Então, olhando no livro de Ageu, aqui é um livro que tem apenas 2 capítulos, mas cheio de verdades preciosas para o coração do salvo. Ageu, a partir do capítulo 1, versículo 1 diz: no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso
É tempo de habitardes vós em casas apaneiladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comei, mas não para fartar-vos. Bebei, mas não para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saquetel furado. Amém. A palavra de Deus até aqui por enquanto. Podeis assentar-vos, irmãos. Irmãos, desculpem. Há dias que as pernas realmente estão pedindo socorro. E hoje é um desses dias. Mas eu vou, sendo breve, compartilhar algumas verdades aqui que Deus tem nos dado. Esse livro de Ageu, já falei, é um dos 4 últimos do Velho Testamento. E ele, irmãos, revela verdades profundas do nosso coração, do coração humano, com relação à vontade de Deus. Primeira coisa que aparece aqui é que Deus conhece o tempo de administrar a sua vontade na nossa vida. E a sabedoria do salvo reside nisto. Ele discernir o tempo de Deus para a sua vida. Irmãos, a nossa vida só vai ter sentido se ela estiver de conformidade com o propósito, com o plano de Deus para a nossa vida. Não é bom que o salvo administre o seu tempo, a sua vida, as suas atividades de modo independente com a vontade de Deus. Aqui Deus refere ao povo de Israel, dizendo: este povo diz, ainda não chegou o tempo em que se deve construir a casa de Deus. Então, Deus tinha um projeto para o povo que era construir o seu templo, mas a reação do povo era esta: ainda não chegou o tempo de Deus. Irmãos, imaginem uma atitude desta: o homem julgando Deus com relação à vontade dele para a vida do povo. Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, para não cairmos nesse aspecto, o aspecto de julgarmos Deus. Aqui o profeta Ageu diz que Deus está realmente sentindo a atitude do povo em julgar Deus com relação ao momento da construção do templo de Deus. Eu quero dar muitas graças a Deus aqui, porque esta igreja entendeu realmente o privilégio que é o fato de adorar a um Deus que se alegra com um bonito templo. Irmãos, eu acompanhei a construção desse templo aqui. Me lembro daquela ocasião, pastor Gerson Rocha
liderava aquelas campanhas de construção. Aí a igreja foi aos poucos erguendo este monumento, que depois de construído em 66, se tornou um dos mais belos templos do Brasil. Porque foi feito, irmãos, eu me lembro, dentro do espírito de fazermos o melhor para Deus. Olha aqui nesse livro do profeta Ageu, Deus está reclamando do povo, porque o povo dizia: ainda não é o tempo de Deus. O tempo para a construção do templo ainda não chegou, como se Deus dependesse da sabedoria do povo e não da sua própria sabedoria. Nós precisamos, meus irmãos, ter cuidado para não termos esta atitude, a atitude de questionar Deus com relação àquilo que Ele tem nos revelado ser a vontade dEle. Oh, irmãos, quando nosso coração se curva perante Deus e reconhece a sua sabedoria em nos dirigir, em nos guiar, em fazer a sua vontade, nós somos uma pessoa bem-sucedida neste mundo. Deus aqui está fazendo as suas reivindicações nesse livro, querendo um templo para ser adorado de modo certo, porque Ele, como um Deus, não estava sendo verdadeiramente adorado num lugar conveniente. O povo de Israel não tinha um templo próprio para adorar a Deus. Tinha um tabernáculo de lona, feito ainda no deserto, para adorar a Deus. E aqui Deus faz esta reivindicação: é o meu tempo de construir um templo para minha adoração. Mas o povo que não conhecia Deus não estava com o espírito certo e dizia: ainda não chegou o tempo em que se deve construir um templo para Deus. Irmãos, eu gostaria de chamar a nossa atenção aqui nesta manhã. Será que nós também não temos passado para Deus esta impressão, que ainda não é o tempo de Deus fazer a vontade dEle na minha vida? Irmãos, entendem? É bom que nós entendamos esse livro do profeta Ageu, porque ele nos ajuda a sondar o nosso coração e nos fazer entender se nós estamos vivendo em conformidade com o que Deus tem para a nossa vida. Deus aqui está reclamando do povo. Este povo diz: ainda não chegou o tempo em que se deve construir a casa de Deus. É bom ter cuidado, irmãos,
para nós não sermos achados em falta diante de Deus com relação à vontade dele para a nossa vida. Aqui nesse livro aparecem algumas verdades que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, mas infelizmente a saúde hoje acabou não nos ajudando a nos mover na direção que gostaríamos. Mas fica, irmãos, aqui esta verdade preciosa do livro de Zacarias. É bom que nós entendamos, que possamos discernir o tempo de Deus na nossa vida. Isto é, que vivamos cada dia de acordo com o propósito que Deus tem para nós neste mundo. Aqui Deus diz que o povo vivia em casas bonitas, casas, aparece a palavra aqui, apaineladas, quer dizer, casas luxuosas, belas casas. O povo vivia nessas casas, mas não se importava em separar um lugar decente para Deus morar. E ele reclama aqui, faz uma reivindicação. Vocês moram em casas apaineladas, enquanto eu estou vivendo numa simples casa, templo. Isso é muito sério, irmãos. Nós precisamos de oferecer a Deus o melhor que Ele precisa. Na obra dele, com as nossas vidas, com as nossas possibilidades. Não é bom, Deus revela isso, não é bom vivermos melhor do que Deus, do que possamos oferecer para a obra de Deus. Esse fato marcou muito o meu coração. A reivindicação que Deus fez para um templo, porque Ele sentia a necessidade de ser adorado verdadeiramente pelo seu povo. Eu gostaria muito de ler alguns versos aqui, mas a dificuldade hoje está maior. Aqui no verso 8 do capítulo 1, Deus diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Então, é bom
e na obra de Deus. O salvo entenda isto: minha é a prata, meu é o ouro. Quer dizer, todas as coisas estão nas mãos de Deus. E nós tenhamos o temor de administrar aquilo que Ele nos concede, para que não deixemos de entregar a Deus aquilo que precisa ser usado na obra dele. Graças a Deus, irmãos, Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Eu gostaria de poder falar à igreja com mais liberdade, mas infelizmente hoje as minhas forças realmente estão fracas. Mas eu convido a igreja a ler em casa esse pequeno livro. São apenas 2 capítulos, para que os irmãos entendam a necessidade de podermos permitir que Deus administre a nossa vida, administre os nossos bens, de modo que o nome dele seja exaltado e glorificado. Vale a pena quando nós permitimos a Deus controlar a nossa vida e tudo aquilo que representa para nós este mundo, a fim de que Ele, Deus, tenha toda a liberdade para glorificar o Seu nome na nossa vida. É bom, irmãos, pensar nisto para não perdermos a bênção de vivermos na vontade de Deus, conforme Ele deseja administrar a nossa vida neste mundo. Não apenas nós devemos entregar a Ele toda a nossa vida, mas nos alegrarmos com a maneira que Ele está nos administrando. Aquele povo diz: não é tempo, é bom ter cuidado, irmão. Não é o tempo de Deus na nossa vida, não era o tempo de construir o templo de Deus. Esse é o grande perigo para nós espiritualmente. Não temos este discernimento espiritual de que Deus quer fazer isto ou aquilo na nossa vida e fugirmos da responsabilidade de servirmos ao Senhor. Irmãos, leiam esse livro em casa, 2 capítulos apenas. Peçam a Deus que lhe dê o entendimento certo daquilo que Ele quer fazer na sua vida, em todos os aspectos. Não reclame de Deus achando que é demais. Talvez até, irmãos, nós façamos o perigo de nos desviarmos da vontade de Deus, achando que Ele quer demais de nós.
achando que ele está pedindo muito. Irmãos, vamos ter cuidado com isso. Nossa vida inteiramente, o que nós somos, que representamos neste mundo, pertence ao Senhor, precisa ser usado por Ele para fazer aquele propósito que Ele desejar. Leio este livro com este pensamento: a soberania de Deus em usar a nossa vida neste mundo. Não vamos cair no perigo que o povo de Israel na época passou. Quando eles chegaram diante de Deus, disseram: isso que o Senhor quer de nós, que o Senhor está pedindo de nós, é muito, é demais. Não vamos permitir o Senhor fazer isso. Vamos ter cuidado, irmãos. No temor de Deus, andemos verdadeiramente na vontade dEle, naquilo que Ele pede de nós e deseja fazer de nós. Que Deus nos abençoe.